Só um minuto. É uma unidade que explicita essa onda de populismo na América Latina, que acaba trazendo consigo aí alguns movimentos revolucionários. E aí eu queria perguntar para vocês, sobre o vídeo que vocês assistiram desse momento, o que ficou de dúvidas, assim, que ficou assim, piscando na cabeça de vocês sobre esse contexto, sobre esse momento? Professor, eu achei um pouco complexa a parte da Revolução Mexicana, mas porque são muitos nomes, etc. E eu só assisti o vídeo uma vez, talvez quando eu assistir de novo vai ficar mais claro. Mas foi um evento em específico, foi o Pacto da Embaixada. A partir dele, eu achei um pouco confuso. Tá. Giovana, quero tranquilizar o teu coração. Não se preocupe, eu sei, são muitos nomes, né? Emiliano Zapata, Santos Villa, enfim. Mas, olha só, o que a gente vê que normalmente é cobrado, inclusive eu vou trabalhar algumas questões hoje aqui com vocês, né? Para o Enem, essas nomenclaturas, isso você esquece, né? Isso não vai ser cobrado, não. É mais o contexto revolucionário aqui, o contexto em que isso se passa. Agora, se você vai fazer vestibulares, vestibular de alguma faculdade, aí a coisa muda um pouco de figura. Aí sim dá, né, eles exigem um pouco mais essas especificidades. Na verdade, Giovana, a Revolução Mexicana, ela é um movimento, né, ali no México, que é um movimento basicamente burguês, né? É um movimento burguês, só que as propostas dessa burguesia que está instaurada e que está liderando essa Revolução Mexicana acaba atraindo a participação de camponeses. E aí nós vamos ter Pancho Villa liderando os camponeses ao norte, Emílio Zapata liderando os camponeses ao sul, incorporando, dando corpo a essa revolução, para que essa revolução em si ela possa acontecer. Então, assim, nesse sentido, tu tem um movimento burguês, é um movimento liberal burguês, mas que esse movimento liberal burguês vai receber apoio das camadas mais baixas da população. Isso me lembra, não sei se lembrou vocês aí também agora, isso me lembra da Revolução Francesa, não é? Eu sei que os motivos não são os mesmos, tá? A Revolução Francesa ela é inspirada pelo iluminismo e tal. Mas para pensar, a Revolução Francesa ela também é burguesa liberal. Altamente, os filósofos iluministas, todo mundo que defendia, são membros da burguesia francesa naquele momento. Mas quem é que pega em armas? Quem é que incorpora o exército revolucionário francês? São os sans-culottes, são os camponeses, são os poucos operários que tinha na França naquele momento. Ou seja, a Revolução Francesa também foi uma revolução liberal burguesa que contou com ampla participação do povão, do terceiro Estado francês. Aí você pensa assim, contou com o povo pegou em armas. É uma revolução popular? Nem sempre. Quem é que está guiando esse povo? Aí sim, aí você vai chegar aos burgueses, né, aos liberais. No caso aí, nós temos os três principais nomes que tu tem que entender aí, de todos esses aí, que são fundamentais. O Pancho Villa, o Emiliano Zapata, que apoiam o Mandeiro chegar ao poder. Só que uma vez que o Mandeiro chega ao poder, ele não vai tomar nenhuma medida, né, que vai agradar exatamente aqueles que os ajudaram a chegar no poder. Aqueles que tinham o apoio da população para que Mandeiro chegasse ao poder, que é o caso aí do Pancho Villa e Emiliano Zapata, que vão ficar extremamente descontentes com o governo de Mandeiro. Né? E tudo isso vai culminar aí mais tarde, essa perca de apoio, junto com a morte dos dois, Emiliano Zapata e o Pancho Villa, na saída de Mandeiro do poder. E aí, uma coisa importante, você falou assim, principalmente até a partir do Pacto da Embaixada, as coisas ficam um pouco confusas. O que tu tem que perceber a partir desse momento, né? E toda a Revolução Mexicana? Os Estados Unidos, ele está com um olhar em cima do México, em cima dos outros países latino-americanos, mas um olhar bem aguçado. Não é? Lembra que lá no início do vídeo, no início do slide, eu venho falando para vocês de doutrina Monroe. A apostila de vocês traz isso também lá na página 6. Não é? O que é isso, gente? É o olhar aguçado dos americanos sobre os países latino-americanos. Inclusive, esse olhar aguçado, que no século XIX, não é, vai promover aí uma série de processos de independência na América Latina. E por que isso? Né? Porque os Estados Unidos estão preocupados da Europa, não é, continuar aqui o seu processo colonial, ou se inserir de forma mais efetiva no processo colonial, e os Estados Unidos é que queriam manter esse controle, esse, abre aspas, status colonial,
com as outras nações latino-americanas. É por isso que os Estados Unidos vai deixar bem claro, a Europa é problema dos europeus, você escolheu da Europa. A América é dos americanos, a América é para os americanos. Não é? Então, é esse olhar americano com a ideia de fazer com que a América e a América Latina, especificamente, se torne aí um braço dos Estados Unidos, um lugar onde eles podem exercer influência, um lugar onde eles podem pegar matérias-primas e etc. Então, tem essa visão norte-americana. E os Estados Unidos se envolveram, de fato, na Revolução Mexicana para colocar lá um governo que fosse alinhado com eles, não é? Um governo que fosse que andasse junto com os Estados Unidos. Você vê aí o governo de Carranza, que vem aí logo depois, que adotou medidas nacionalistas que levariam à nacionalização do petróleo, ao mesmo tempo que fez concessões a grandes empresas norte-americanas. Ou seja, de fato, mais para o final da Revolução Mexicana, os Estados Unidos é que estavam colocando lá o Carranza, desculpe, que é um governo que vai alinhar totalmente o México com os Estados Unidos. Não é? Lembra que mesmo os Estados Unidos pegando territórios que eram mexicanos, agora os Estados Unidos têm no México um governo que é alinhado aos seus interesses. Então, isso aí é muito importante, você perceber esse alinhamento do governo mexicano com os Estados Unidos também. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante sobre a Revolução Mexicana, estou até colocando aí na tela de vocês, que vocês, assim, é um ponto que eu sugiro que vocês se aprofundem, que é a Constituição de 1917, que é o ano, assim, um ano incrível para o Brasil naquele momento, né? Como eu já falei lá no vídeo para vocês, acontecem muitas coisas nesse momento, em 17. Mas aí essa Constituição, por que ela é tão importante? Porque ela tá muito à frente de outras constituições latino-americanas. Você tem uma ideia, você olha aí, você vê uma Constituição que dialoga com as leis trabalhistas. Em 17, nós, por exemplo, aqui no Brasil, a maior nação da América do Sul, nós só vamos ter uma Constituição que dialogue com isso no final da década de 30 e início de 40. Então, muito tempo depois, a Constituição mexicana está muito à frente nesse sentido. Tá? É mais ou menos isso, querido. Mais alguma coisa? Assim, alguma dúvida sobre esses pontos? Não, professor, agora ficou bem claro. Obrigada. Ficou de nada, meu bem. Mais alguém? Eu não tive, não, professor. Acho que ficou bem claro lá no vídeo. Não consegui pensar em nenhuma dúvida para passar comigo. Que bom, graças a Deus. Eu fico, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Mas eu fico contente porque, apesar do estúdio, como vocês viram ali, ser improvisado, eu consegui transmitir da melhor forma para vocês. Mas uma coisa aqui, porque agora falando, alguém quer falar? Ligaram o microfone aí, deu um ruído. Termina de falar que eu pergunto. Oi, Samuel. Não, pode terminar de falar que depois eu faço pergunta. Tem certeza? Uhum. Tá, uma coisa que vocês têm que contextualizar, né? É um movimento de revoluções, é um movimento que o México passa por uma grande transformação, e eu falava para vocês, a Revolução Mexicana é uma revolução de caráter liberal, burguesa, mas se nós formos voltar um pouco atrás, até o processo de independência do México foi assim, não é? De caráter liberal burguês. Só que aí você olha para o seguinte, né? Você olha, enquanto está isso acontecendo ali pela América Central com o México, aí a gente olha aqui para a América do Sul mais especificamente. Aí você olha esses dois personagens aí, Perón e Vargas. É o populismo que ganha a América Latina naquele momento. Que é esse governo que tem, além de tudo, o amparo da população. São governos assim considerados carismáticos, que são defendidos, inclusive, pelas classes mais baixas da população, pelas classes mais pobres da população. Por que esses governos são defendidos pelas classes mais pobres da população? Não é de graça. Obviamente que não é de graça. Esses governos vão fornecer a essas camadas algumas coisas que essas camadas nunca tiveram na história de seus países. O principal dele é um amparo trabalhista. Então, as populações nunca tiveram isso e agora tem com esses governos. Isso lhes soa bem. Isso facilita com que esses governos tenham apoio, amparo da população. Tá? Isso é fato aí. Outra característica importante desses governos populistas é o intenso uso da máquina de propaganda, viu, gente? E aí, uma coisa importante, que eu queria dialogar com vocês. Eu estava lendo ontem à noite um artigozinho, eu acho tão interessante isso. Você vê um populismo na América do Sul, e aí você olha para a Europa. Como é que está a Europa naquele momento? Década de 30, 40. Simplesmente década de 30, né? É uma Europa totalitária, né? É a ascensão dos regimes totalitários na Europa. É a ascensão do nazifascismo, é a ascensão do franquismo, do salazarismo. Então, assim, tem governos autoritários, né? No caso de Portugal e Espanha, mais autoritários, e regimes totalitários.
Aí você olha e você vê o seguinte, mas o populismo ele tem umas características desses governos europeus. Tem, não é? O populismo desenvolvido aqui na América Latina, inclusive, parece, né, quando você olha por cima, você imagina que esses governos eles estão até talvez adotando medidas totalitárias. Porque o grande uso da propaganda e o carisma é coisa que os regimes totalitários europeus vão utilizar. Não é? Se você me disser que Hitler e Mussolini não tinham isso, principalmente no início da sua jornada em direção a assumir o poder em seus estados totalitários, eles tinham sim. Entendeu? Hitler, inclusive, teve durante todo o processo que permaneceu na Alemanha, e até hoje, né, por alguns, enfim. Então, assim, esse intenso uso da propaganda também era praticado nos regimes totalitários europeus. Não é? O que, de certa forma, vai aproximar esses regimes populistas na América Latina com essas ideologias totalitárias europeias. E aí eu volto àquele negócio com vocês. Vocês estão vendo aí uma grande contradição do sistema político brasileiro naquele momento, né? Que vai culminar com a saída desse sistema. Eu estou falando mais especificamente aí de Getúlio Vargas. Como é que uma ditadura, né, com traço de totalitarismo e de fascismo vai se juntar a democracias e lutar com essas democracias para derrubar essas ditaduras na Europa. Não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, e você vê no vídeo, no slide, esse slide, tá, gente? Eu vou colocar ele, assim que nós terminarmos aqui, eu vou colocar ele no Classroom de vocês, vou disponibilizar lá, tá? Na íntegra ele. Aí vocês vão passando, né, e vão estudando ele. E você percebe que o modelo argentino de populismo com o Perón, ele é muito próximo do modelo getulista no Brasil. Eu acho que é por isso que a apostila de vocês destacou mais este movimento, o argentino, colocou ele em evidência, porque nós temos outros movimentos populistas na América Latina. Se vocês quiserem se aprofundar, nós temos aí movimentos populistas no Peru, na Bolívia, então, movimentos que vão culminar em direção à Venezuela, enfim. Mas a apostila de vocês evidenciou a Argentina, não é? Com muita inteligência, inclusive, eu considero, porque o modelo argentino é muito próximo do modelo brasileiro. Então, fica muito mais fácil de você fazer essa ponte. Não é? Como que está o Brasil? As medidas que estão sendo adotadas no Brasil são muito parecidas com as medidas que estão sendo adotadas na Argentina. Todavia, não é? Outra coisa importante que eu quero que vocês se aprofundem, não é? Principalmente sobre esse slide que eu estou mostrando para vocês aí agora. Sobretudo o pessoal que vai... para Enem até que eu não acredito, né? Que se tratam desse assunto no Enem. Mas pessoal, principalmente que vai fazer vestibulares, tá? Olha aí. Uma coisa importante que você observa é como que o peronismo, não é, vai culminar, vai ser uma coisa que vai ser utilizada pelo imperialismo norte-americano na Guerra Fria para justificar uma intervenção ou uma ajuda norte-americana para a instalação da ditadura argentina. Porque tu vê um Perón aí que não queria a Argentina nem capitalista nem socialista, ou seja, ele queria um meio termo, ele queria em cima do muro, né? Ele queria dialogar tanto com a potência capitalista quanto com a potência socialista, a União Soviética. Ele queria estar ali orbitando as duas grandes potências. Só que nós estamos falando de um mundo bipolar. Nós estamos falando, gente, de um mundo antagônico, que você precisa escolher um lado, que você precisa se alinhar com um lado. Se você olha para o Brasil, inclusive naquele momento, aí eu já estou dando um salto na história para a década de 50, não é? Chegando até 60, se você olha para o Brasil naquele momento, enquanto nós tínhamos governos que inclusive eram populistas, tá? Como Vargas, não é? O próprio Vargas, embora não seja fosse o próprio JK, embora não seja fosse tão voltado para a população, Quadros era populista, né? Depois se tornou um grande impopular. O Jango era muito populista, mas enquanto esses presidentes estavam alinharam os interesses do Brasil com os interesses americanos, estava tudo certo. A partir do momento em que esses governos, principalmente Quadros e Goulart, eles tentaram alinhar o Brasil também com o mundo socialista, se você vê, ó, assim como o Perón fez na Argentina, o Jânio Quadros tentou fazer o mesmo aqui no Brasil. Reatar relações diplomáticas com a União Soviética, condecorar Che Guevara aqui no Brasil, reatar relações diplomáticas com a China comunista. Não é à toa que o João Goulart, que é o seu vice-presidente, estava na China. Não é? Mas, enfim, ele tentou fazer tudo isso que o Perón estava fazendo na Argentina, gente. E aí o que acontece? Vem os Estados Unidos, não é? Vem aquela ideia de que você não pode ter dois lados, não assumir dois lados, ou você está com capitalismo ou você está com socialismo.
E aí vem os Estados Unidos influenciando de maneira muito forte os militares desses países a adotar uma medida, não é? Caso não fosse promulgado aí algum ato diferente. O Brasil, por exemplo, tinha até uma operação Brother Sun. Ou o Brasil tomava uma atitude, ou os Estados Unidos podiam invadir o Brasil, para evitar que o Brasil entrasse no status socialista. Não é? Então, é uma maneira de blindar a América do socialismo, impedir que outras nações aderam ao socialismo, como aconteceu em Cuba. Então, os Estados Unidos vai influenciar os processos de regime militar aqui na América Latina, como aconteceu no Brasil, como aconteceu aí na Argentina pós-Perón, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu, enfim, em outros países aí latino-americanos. Então, isso aqui é importante vocês focarem também. Enfim, Samuel, fala aí o que tu ia falar. Você ia perguntar tipo, quando foi a independência do México e quando começou a Revolução Mexicana, que eu fiquei meio perdido aí no tempo. Meu querido, mais especificamente, assim, o florescer da Revolução, porque nós temos o movimento de emancipação, que é ali do final do século, a partir da primeira metade do século XIX, a partir de 1820, 1921, 22, 23, e o movimento revolucionário em si. O movimento revolucionário mexicano, o start de partida dele, de maneira eficiente, acontece a partir de 1910. Tá? Então, a linha temporal mais importante da Revolução Mexicana, tá, Samuel, para você se aprofundar, 1910, 1917. Entendi. Mas o México se tornou independente quando? No início do século XIX? Não entendi, a sua pergunta falhou. Quando o México se tornou independente, antes da Revolução lá? Foi no século XIX. Foi no século XIX, tá bom? Foi ali em 1822. Tá, entendi. Obrigado. De nada. Separem isso, tá? O que o Samuel perguntou é bem importante. Separem o que foi a emancipação do México, né, que é o seu processo de dependência, ali que começa em 1920 vai até 2022, da Revolução Mexicana, que vem muito depois, tá? Lembra só que os dois processos, a Revolução Mexicana foi em 1910, lembra só que os dois processos são de caráter liberal burguês, tá bom? E é por isso que nós vamos ver, inclusive, muita presença americana aí, sobretudo no processo de guerra civil. De guerra civil não, gente, de revolução. Embora os Estados Unidos também, lá no processo de emancipação das colônias americanas, os Estados Unidos estavam ajudando essas colônias a se tornarem independentes. Interessava os Estados Unidos. Então a gente percebe, o que a gente percebe em síntese? Aí vai uma coisa aí que, dependendo do tema, vocês podem utilizar em uma redação, tá? Futuramente, gente. Que desde o século XIX, desde o início do século XIX, principalmente o início do século XIX, a gente vê os Estados Unidos assumindo a ponteira, a linha de frente da América. Não é? Não só como cuidador da América, como o grande interessado em que essa América se torne livre, tá? Livre do status colonial europeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Deixa eu ir rapidamente, pega a apostila de vocês. Vamos aqui para uma questãozinha lá na página 13, vai. Uma questãozinha aqui na página 13. Antes de encerrar essa primeira parte do Zoom, que já me mostrou 10 minutos aqui, que eu estou gravando para depois disponibilizar para vocês também, tá? No Classroom e no canal da escola. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e queiram aprofundar em algum outro ponto desse capítulo, a gente continua, vocês voltam no mesmo link, tá? Que eu mandei para vocês. Mas vamos lá, na questão 2, aí 2, da UEA, do Amazonas. Acompanha comigo. A Revolução Mexicana de 10 e 17, na Revolução, né, a participação camponesa foi mais intensa do que das massas das cidades, mas com o importante papel da pequena burguesia. Assinar a alternativa correta a respeito da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi um movimento pela reforma agrária, tão caracteristicamente camponês, que seus líderes Zapata e Villa rejeitavam qualquer participação de representantes urbanos. B. A liderança anarquista do movimento operário mexicano imprimiu um radicalismo à revolução pela reforma agrária e nacionalização do subsolo. C. A Revolução Mexicana de 10 e 17 foi um movimento democrático burguês cujas propostas de distribuição de terras atraíram a intensa participação camponesa e a liderança de Villa e Emiliano Zapata. D. Como os movimentos pela independência no século XIX, a Revolução Mexicana de 10 contou com intensa participação indígena, cujos líderes dessa vez assumiram sua direção. E.
a única motivação dominante da Revolução Mexicana foi a expulsão do imperialismo, correspondendo ao sentimento nacional de revanche pela perda de territórios tomados pelos Estados Unidos. Qual vocês acham que é a alternativa correta aí, gente? A C. 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 Parabéns. Alguém marcou outra que não fosse a C? Parabéns. Olha só, a C, ela dialoga, inclusive, perfeitamente com o que nós estávamos falando, né? Que a Revolução Mexicana, então, ela é um movimento liberal burguês. E aí, ó, o Zapata e o Pancho Villa e o Emiliano Zapata, são eles que conseguem conglomerar essa massa de camponeses e poucos operários que existiam no México, tá? Então as classes urbanas também entraram, as populações mais pobres. São esses dois os principais responsáveis por fazer com que as massas aderissem à revolução, tá, gente? Então tem vários nomes aí, mas esses dois, Zapata e Villa, são os dois principais responsáveis por fazer com que as massas aderissem à revolução, até porque eles são grandes e respeitados líderes locais, tá bom? Enfim, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Cadê? A 5, a página 14. O peronismo na Argentina, 46 e 55, caracterizou-se por uma política populista, com forte inspiração nas doutrinas fascistas do pós-guerra. Nós estávamos falando, viu, gente? Essa relação é percebida no A. Caráter autoritário do governo, com forte organização das massas e constantes acusação de corrupção e de tortura dos opositores. B. Ingresso de imigrantes europeus que ampliavam a mão de obra especializada na construção de ferrovias e na industrialização. C. Refúgio aos nazistas e seus colaboradores europeus, causando tensões com os governos dos Estados Unidos. D. Surgimento do grupo de oficiais unidos no interior do Exército que atuavam em nome da ordem e dos valores cristãos. E. Apoio à União Democrática, frente eleitoral que aglutinava conservadores radicais, democratas, progressistas, socialistas e comunistas. Qual vocês acham que é a alternativa correta? Essa questão serve para a gente se aprofundar um pouco nas questõezinhas aí do peronismo. Ninguém arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pelo menos um chute aí, vai. Tenho vergonha de errar. Não fique com vergonha, não. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Não esqueça do nosso caráter humano. Eu tenho a impressão que apareça mais certinho, não sei. Qual, Samuel? Eu acho que a que tá mais certo, menos errado, não sei. Deixa eu ver. Acusações, acho que não, deixa eu ver. Abre um C. Marcaria A, professor. E aí, Samuel? Também? Eu não sei, não. Giovana? Professor, eu concordo com o que falaram. Estava pensando nelas duas. Eu acho que o Samuel citou a letra E, pelo que eu entendi, e o Não, eu Gregory, falei né? A. Não, Quem pois é. Quem era aquela que estava com mais vergonha de na A. errar? Quem era aquela que estava com vergonha de errar? Não sei, eu não reconheci a voz. Fala aí, qual você acha que é? Não, vou falar não, depois eu falo. Eu tô corrigindo aqui. Gente, ó, Tá de boa. é a letra A, tá? E aí eu vou aprofundar no negócio com vocês. O caráter peronista, apesar de populista, ele tem traços de autoritarismo. Como que ele usa esse autoritarismo? Lembra? Controlando os meios de comunicação, tá? Perseguindo todos os seus opositores políticos. Coisa que Vargas não teve oportunidade de fazer no Brasil na sua segunda passagem, na década de 50, viu, gente? Porque se ele pudesse, ele teria feito, assim como fez lá no Estado Novo. No Estado Novo, lá atrás, Vargas fez isso aí também, a perseguição aos opositores políticos, não é? A Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes que o digam, né, gente? Então, sim, eles têm um caráter autoritário, perseguem, torturam os opositores políticos e, inclusive, uma característica do autoritarismo é a intensa corrupção dentro do governo. Tá, pessoal? Ó, vocês vão resolvendo aí as atividades desse capítulo. Não vou estipular prazo. Para vocês que sempre estão aqui presentes, que estão estudando de verdade, eu sei que não precisa estipular prazo para isso. Vocês vão lendo o capítulo, já vão resolvendo as atividades, aí revê o vídeo da aula, pega o slide aqui, dá uma folhada no slide, aprofunda algumas coisas, vai lá, resolve mais umas atividades. Vão resolvendo, porque elas ajudam muito no processo de assimilação do conteúdo. E nos nossos encontros, professor, lá na página, um exemplo aqui, gente. Lá na página 11, na questão 2, eu tive uma dúvida lá. Qual é a resposta? Professor, passa o gabarito para a gente, já está na hora, a gente já resolveu. Eu passo o gabarito. Professor, tem uma dúvida, a gente tira essa dúvida. Tá? Antes, pessoal,
deixa eu fazer um negócio aqui. E aí eu queria dizer perguntar para vocês. Deixa eu pausar aqui a gravação.